Aqui é a lição do Senhor. E o que o Senhor fala disso para ele? O que a gente pode tirar disso? Nos tempos de agora, nos tempos de cristão que somos, porque temos mente de Cristo, e temos que pensarmos como Cristo. Diz assim a palavra de Deus: então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor-me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tomou o Senhor, tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, e que nunca nasceu, e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Lá, troca a música. E o mais interessante é que a palavra acaba numa interrogação, se a gente for ver aí, né? Interessante é que Jonas foi saindo para lá. Eu fico vendo a imagem dele olhando para aquela cidade de Nínive e falando: eu não acredito, aquela cidade se converteu. E o duro que agora os pecadores somos nós, porque aquela cidade se arrependeu, e para Deus isso é tudo. Quando as pessoas se arrependem, para Deus era tudo. E agora o povo pecador ficou sendo Israel. Eu fico imaginando Jonas indo embora e vendo aquele lugar, sentando no monte, como está escrito aqui. Depois ele senta todo raivoso, todo nervoso, e vê aquela planta subindo assim, de Deus, como diz a palavra, e chega a fazer sombra para ele. Depois ele fica bem, começa a ficar menos nervoso, começa a tirar o ódio do coração. Depois diz a palavra que vem um verme e mata aquilo. Ele fica extremamente nervoso, fica nervoso e chateado, e começa a reclamar com Deus. E Deus dá uma lição para ele: você fica nervoso, essa planta que morre, mas não tem compaixão de 120.000 pessoas. Quem falou que a gente não acha Jesus Cristo na Bíblia toda? Quem disse que tem jeito da gente fugir de Jesus Cristo, falando do Velho Testamento? Aqui está Jonas, nervoso com o verme. Depois o Senhor dá uma lição de humildade, de amor, falando da compaixão, do amor, o que temos que pregar, o que tentamos e fazemos de tudo para pregar aqui nessa igreja, porque não queremos viver que nem Jonas, se preocupar com um vermezinho, se preocupar com coisas supérfluas, com coisas mínimas, com coisa que não tem valor a Deus. Eu não quero se preocupar com vermezinho, não quero perder tempo com planta, mas sim quero perder tempo com almas. Quero perder tempo com pessoas que estão morrendo na prostituição, nas drogas. Pessoas que a cada dia enchem mais o cemitério. Essas pessoas. Eu não estou afim mais de se preocupar com flores, folhas,
árvores, vermes. Mas não. Eu quero me preocupar em fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade de Jesus Cristo. E a vontade de Jesus Cristo é salvar o seu próximo. Deixa eu colocar. E a vontade de Jesus é falar sobre o amor. Essa era a vontade antes da fundação do mundo. Porque Ele é Deus. Depois disso tudo, que conclusão que a gente tira? Aí o Evangelho fica simples. Se até no Velho Testamento Deus salvou aquele povo, Deus usou do amor, Jesus Cristo ainda não tinha nascido. E o que sobrou para nós? O que sobrou desse Evangelho? O que temos que viver? O que temos que fazer para herdar os céus? Depois daí, o Evangelho tornou tão simples que eu não consigo deixar de falar de Jesus sem o amor. Aqui, em João, 1 João 4, 7, fala do Evangelho por inteiro. Aqui fala de tudo que a gente precisa para herdar o céu e para viver bem aqui. Porque quem vive esse amor de Cristo, mesmo passando por dificuldade, é feliz. Quem escreveu isso foi João. João foi um apóstolo do Senhor Jesus. João era considerado o melhor amigo de Jesus. João, no seu livro da Bíblia, ele não se preocupou muito em falar tanto de Jesus. Ele se preocupou em simplificar. Falou de alguns milagres, mas esses milagres eram diferentes. Esses milagres eram usados mais o amor, mais a compaixão. E ele andando com Jesus todo aquele tempo, ele chegou a uma conclusão. A conclusão é essa: amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Vê o que se tornou o Evangelho de Cristo? Adianta muita lei? A lei não cura. A lei estraga. O amor de Cristo cura, igual aquele paralítico que eu falei. Então o Evangelho ficou simples, ficou fácil. De maneira que amemos uns aos outros. Estamos fazendo tudo. Porque quem ama o irmão, mata o irmão? Não. E quem ama o irmão, rouba o irmão. Diz falso testemunho. Fala mal da vida alheia. Então me diz, se esse Evangelho não é tudo. Jesus diz em Mateus que o Evangelho agora é amar a Deus acima de todas as coisas e amemos uns aos outros como a ti mesmo. Eu não lembro dele dizer mais nada, porque ele sabia que a fonte era o amor. Aquele que não tem amor não é cristão, e aquele que não tem amor, eu não sei o que é. Mas quem quer ter mente de Cristo, viver Cristo e andar com Cristo e ler Bíblia junto com Cristo, tem que ter amor. E o resto e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então quem ama conhece a Deus e não precisa ver, não precisa tocar, não precisa ter uma imagem na frente dele, não precisa nada disso, porque agora o que manda é o coração. E o coração, quem tem um bom coração tem fé, e quem tem fé não precisa ver, porque agora o Evangelho